Meu esposo me ligou da casa da irmã e disse: amor, peguei nossos 45 mil de economias destinados à fertilização in vitro e dei à minha irmã para que ela faça a viagem dos sonhos dela. Ela merece mais do que nós. Respondi com uma tranquilidade quase assustadora. Excelente. Engraçado. 2 semanas atrás essa mesma frase já tinha passado pela minha cabeça. Sua irmã merece mais essa viagem do que nós termos um filho. A voz de David soava entrecortada ao telefone. Ele tentava parecer seguro, mas o nervosismo era evidente. Já transferi o dinheiro para a conta da Emma. Fiquei parada na cozinha, com a mão apertando a bancada, enquanto processava suas palavras. Os 45 mil que levamos 3 anos para juntar o dinheiro que simbolizava nossas esperanças de formar uma família, tinham sido dados de presente à irmã dele, para férias de luxo pela Europa. Perfeito, respondi, com a voz firme. Obrigada por me avisar. Houve um silêncio do outro lado da linha. Aquela não era a reação que David esperava. Ele havia se preparado para lágrimas, gritos, para o drama que sempre chamava de sua obsessão por ter um bebê. Em vez disso, encontrou calma. Olivia começou, naquele tom condescendente que aperfeiçoou ao longo dos nossos 8 anos de casamento. A Emma passou muito mal com o divórcio. Ela precisa de um descanso. Nós podemos economizar novamente para a fertilização. Você tem 34 anos, ainda há tempo de sobra. Baixei os olhos para os papéis sobre o balcão. Eram os resultados que meu médico havia me entregue 2 semanas antes. Documentos que desmontavam a história confortável de David sobre tempo de sobra e tornavam sua traição ainda mais dolorosa. Você tem razão, respondi, surpresa com a facilidade com que a mentira saiu. A Emma merece. Espero que ela se divirta muito, de verdade. A voz dele soou insegura. É só isso? Você não vai discutir? Não há nada a discutir, confirmei. Preciso desligar, estou atrasada para o hospital. Desliguei antes que ele pudesse responder, antes que o tremor nas minhas mãos se transformasse em fraqueza na minha voz. Como enfermeira pediátrica, aprendi a manter a calma em situações de crise, e naquele momento essa calma era a única coisa que me mantinha inteira. 2 semanas antes, meu médico havia me chamado para uma consulta reservada. Os exames mostravam que minha fertilidade estava caindo rapidamente. Se quiséssemos ter um filho por fertilização in vitro, precisaríamos agir nos próximos 3 meses. Depois disso, minhas chances cairiam drasticamente. Eu ainda não tinha contado a David. Esperava o momento certo, organizando tudo em silêncio. Agora, entendia que tinha feito bem em guardar segredo. Meu celular vibrou. Era uma mensagem da Emma. Ai, cunhada, o David me contou o que fez. Você é maravilhosa por entender. Já quero postar as fotos de Paris. Te amo. Fiquei encarando a tela, lembrando de todas as vezes em que Emma competiu comigo pela atenção e pelo dinheiro de David. As emergências que sempre surgiam exatamente quando algo importante acontecia conosco. Como ela o convenceu a cancelar nossa primeira tentativa de fertilização, 2 anos antes, porque precisava de ajuda com a entrada da casa. Primeiro a família, ela disse. Claro, David respondeu, assentindo. Minhas mãos pararam de tremer. Uma calma estranha percorreu meu corpo enquanto tudo começava a se encaixar. Anos vivendo em segundo plano, sempre atrás dos caprichos de Emma e da conivência de David, tinham nos levado exatamente àquele momento. Abri o laptop e entrei na nossa conta conjunta. Como imaginei, estava vazia. Todas as economias, os turnos extras que eu fazia, os bônus que eu depositava, tudo estava na conta de Emma desde aquela manhã. Mas o que David não sabia era que eu já havia previsto isso. 6 meses antes, após o divórcio de Emma, notei o jeito como ela olhava para o nosso dinheiro, com aquele brilho calculista nos olhos. Foi quando comecei a me preparar. Abri uma conta separada em outro banco. Cada turno extra, cada bônus, foi para lá. Vendi algumas joias, e ele nem percebeu. A conta conjunta que ele esvaziou continha exatamente o valor que eu havia calculado, que Emma conseguiria tirar. O fundo real para a fertilização estava seguro. E, junto com ele, algo ainda mais importante, provas. Cada recibo, cada depósito feito por mim, tudo cuidadosamente documentado ao longo dos anos. Meu celular vibrou novamente. Era uma mensagem do Dr. Torres, meu especialista em fertilidade. Consulta confirmada para a próxima semana. Toda a documentação está pronta, conforme combinamos. Respirei fundo e comecei a reunir tudo o que precisava. 8 anos de casamento haviam me ensinado muito sobre os padrões de David e Emma. Agora, era hora de usar esse aprendizado a meu favor. Enquanto caminhava pelos corredores do hospital, as lembranças dos últimos anos passavam pela minha mente como um filme. Cada cena revelava um padrão que, por lealdade excessiva, eu havia me recusado a enxergar. A lua de mel adiada, porque Emma estava em crise com o ex. O aniversário perdido porque ela precisava de ajuda para se mudar. Cada momento importante do nosso casamento carregava a sombra dela. Olivia chamou Sarah, minha colega da pediatria. Está tudo bem? Você está estranha hoje. Sorri de leve. O David deu o nosso dinheiro da fertilização para a Emma viajar de férias. O rosto de Sarah passou do espanto à raiva e, depois, ao entendimento. Ela era uma das poucas pessoas que sabiam da minha conta separada e dos meus planos de reserva. Então, no fim, aconteceu, disse em voz baixa, puxando-me para a sala de descanso. E agora, o que você vai fazer? Peguei o celular e mostrei o e-mail que havia recebido naquela manhã, enviado pelo meu advogado. Você se lembra do Javier Rauela? Perguntei. Aquele advogado cuja filha tratei na oncologia no ano passado. Sarah sentiu enquanto lia a mensagem. Ele aceitou pegar meu caso de graça, expliquei. Disse que, com toda a documentação que tenho, e com o que o David acabou de fazer, temos um caso sólido de má administração financeira dentro do casamento.
Na manhã seguinte à conversa com o advogado, acordei antes do amanhecer. A luz da cidade de Guadalajara mal atravessava a janela e, por um instante, tudo parecia em calma. Mas por dentro eu fervia não de raiva, e sim de clareza. Algo em mim tinha se quebrado, mas algo novo também havia nascido naquele espaço vazio. Olhei meu reflexo no espelho do banheiro do hospital, enquanto me preparava para o plantão. Os olhos estavam inchados, mas o olhar firme. Você não vai mais chorar por ninguém que tire de você o que sonhou, murmurei para mim mesma. Naquele dia, na pediatria, nada parecia diferente, mas tudo era. Quando uma mãe me agradeceu por cuidar do filho, senti uma pontada no peito. Não de inveja, mas de luto. Pelo filho que talvez eu nunca tivesse, e pelo homem que destruiu essa possibilidade com uma única ligação. Ao meio-dia, enquanto revisava prontuários, Sarah se aproximou com um café. Já falou com ele? Perguntou em voz baixa. Com o David? Não, nem penso nisso. E o advogado? Disse que tenho tudo para sair disso limpa e forte. Sarah suspirou. Não sei como você consegue estar tão tranquila. Porque eu já entendi uma coisa, respondi, sem tirar os olhos do prontuário. Não existe castigo maior do que a indiferença. Naquela tarde, David me escreveu. Emma quer te convidar para jantar. Diz que trouxe algo de Paris para você. O cinismo me revirou o estômago, mas respondi. Claro, às 8 estarei em casa. Quando cheguei, o aroma de vinho caro tomava a sala de jantar. Emma estava sentada à mesa, com um sorriso exagerado, e o cabelo loiro recém-alisado. David servia as taças como se nada tivesse acontecido. Cunhada, disse Emma, levantando-se para me abraçar, eu te trouxe um lenço de seda. Vi e pensei, isso é a Olivia. Olhei nos olhos dela e sorri. Obrigada, Emma. É lindo. Deve ter custado uma fortuna. Bom riu, fingindo modéstia, digamos que valeu cada centavo. David tossiu, visivelmente desconfortável. Imagino que a viagem tenha sido tudo que você esperava, continuei, com calma. Ai, foi mágica. Paris, Roma, Praga. Embora confesse que fiquei sem dinheiro nos últimos dias. Você acredita? Mas tudo bem, dinheiro se recupera. Levantei a taça. Nem sempre, disse, com um sorriso contido. Há coisas que não se recuperam tão facilmente. O silêncio foi imediato. David me lançou um olhar implorando para que eu parasse. Emma baixou os olhos para a toalha da mesa e, pela primeira vez desde que a conhecia, ficou sem resposta. Depois do jantar, enquanto eles riam de algo trivial, me desculpei. Preciso revisar alguns relatórios do hospital. Não fiquem acordados por mim. Subi para o quarto, tranquei a porta e abri o laptop. Revisei os movimentos bancários que o advogado havia me ajudado a rastrear. Cada transação tinha sua cópia, cada depósito meu estava registrado com precisão. Tudo meticuloso, irrefutável. No meio dos documentos, encontrei algo mais, o comprovante do pagamento inicial do novo apartamento, assinado no dia anterior. No dia seguinte, me reuni com o Dr. Torres. Você tem 3 meses, Olivia, disse ele, com tom grave. Não é impossível, mas precisa começar logo. E sozinha? Perguntei. Não precisa de mais ninguém além de você mesma. Naquela noite, ao sair do hospital, parei diante de um café recém-inaugurado. Na televisão passava um noticiário local. Turista mexicana hospitalizada em Paris por intoxicação alimentar. A imagem mostrava Emma, pálida, saindo de um hospital francês. Meu coração acelerou não por preocupação, mas por pressentimento. Algo naquela história não se encaixava. Minutos depois, meu celular vibrou. Era uma mensagem de David. Precisamos conversar. É urgente. Respirei fundo e não respondi. Olhei pela janela do café. A cidade seguia viva, iluminada, indiferente. Eu sabia que algo estava por vir e, desta vez, eu estava preparada. Quando cheguei em casa naquela noite, David estava sentado no sofá, o celular na mão e o rosto pálido. Os olhos vermelhos denunciavam que ele havia chorado ou não dormido. O que aconteceu? Perguntei, deixando as chaves sobre a mesa. É a Emma, disse, com a voz falhando. Ela está internada em Paris. Problemas intestinais. Fingi surpresa, embora já soubesse. O que houve com ela? Disseram que comeu algo estragado. Mas o pior é que ela ficou sem dinheiro. Não consegue pagar a conta do hospital. Cruzei os braços e respirei fundo. E o que isso tem a ver comigo? David me olhou, incrédulo. É minha irmã. Não posso deixá-la nessa situação. Você já a ajudou uma vez, responde devagar, e usou o dinheiro do nosso filho para isso. O que mais pretende dar? Seu orgulho. A nossa casa. O rosto dele se contraiu. Não seja cruel, Olivia. Você não entende. A Emma precisa de mim. Sim, disse, com uma calma que claramente o irritou. Mas você não entende que eu também precisava de você. O silêncio que se seguiu foi longo e pesado. David baixou o olhar. Vou ver como consigo o dinheiro, murmurou. Faça o que achar necessário, respondi, caminhando em direção ao quarto, mas não conte comigo. Naquela noite, dormi pouco. Fiquei encarando o teto, lembrando de todos os anos em que esperei que ele me escolhesse, que me colocasse em primeiro lugar. Essa espera tinha acabado. No dia seguinte, enquanto tomávamos café, o celular de David apitou. A expressão dele mudou. Ela recebeu alta, disse, sem me olhar, mas precisa pagar o hotel e as passagens de volta. Tomei um gole de café e sustentei o olhar dele. E o que você pretende fazer? Vender o carro. O seu, ou o nosso? Corrigi, quase sem pensar. Soltei uma risada baixa e amarga. Perfeito. Assim você terá espaço na garagem para estacionar o seu arrependimento. David bateu a mão na mesa. Chega, Olivia. Você está sempre atacando. Não respondi, levantando-me com calma. Só deixei de defender o indefensável. Saí sem olhar para trás. Caminhei até o hospital sentindo, pela primeira vez em muito tempo, o peso da liberdade. Não era leve, mas era minha. Durante o turno, minha mente alternava entre pacientes e monitores.
Pensei na ironia de tudo. Enquanto eu salvava vidas alheias, a minha própria tinha ficado em suspenso por anos. No fim do dia, o Dr. Ramírez me chamou à sua sala. Olivia, quero lhe propor algo, disse, entrelaçando as mãos. Há uma vaga na clínica privada de Zapopan. Bom salário, horários melhores. Você se encaixaria perfeitamente. Olhei para ele, surpresa. E quando eu teria que começar? Na próxima semana. Minha primeira reação foi medo. Mudar, sair da rotina, recomeçar. Mas logo lembrei das palavras do advogado. Você precisa começar de novo. Eu aceito, respondi antes que pudesse reconsiderar. Saí da sala com o coração acelerado. Do lado de fora, o céu estava alaranjado, o sol se pondo sobre a cidade. Respirei fundo. No íntimo, eu sabia que aquela mudança não era apenas profissional. Era o início de outra vida. Naquela noite, ao chegar em casa, encontrei David fazendo as malas. Para onde você vai? Perguntei. Para Paris. A Emma não pode voltar sozinha. Com que dinheiro? Vendi o carro hoje à tarde. Assenti. Não discuti. Não valia a pena. Ele me olhou, esperando alguma reação. Você não vai dizer nada? Vou. Sim, respondi, com um sorriso sereno. Tenha um bom voo. Saí do quarto antes que ele pudesse responder. Na cozinha, servi uma taça de vinho e acendi uma vela. Pela primeira vez em 8 anos, a casa estava em silêncio. Abri o laptop. Havia um novo e-mail da clínica privada. Bem-vinda à equipe. Favor confirmar sua presença na segunda-feira. Sorri. Mas, antes de fechar o computador, outra mensagem chegou. Remetente, Emma Ramírez. Assunto, você tem algo que me pertence. Meu sorriso desapareceu lentamente. Abri o e-mail. Havia apenas uma frase. Se você não me devolver, vou falar com o David. E não é bom para você que ele saiba. A mensagem me deixou gelada. Você tem algo que me pertence. A frase ecoava na minha mente enquanto o cursor piscava na tela, como um batimento insistente. Li e reli, tentando entender do que ela falava. O que eu poderia ter que fosse dela? O dinheiro que ela havia tomado de mim com a ajuda do irmão? Não fazia sentido. Fechei o laptop, mas o pensamento me seguiu até o banheiro, até a cama, até os sonhos que não vieram. Aquela noite, eu não dormi. Às 6 da manhã, levantei-me, preparei café e decidi que não permitiria que aquela mulher me roubasse a calma que tanto me custara conquistar. David ainda não havia voltado de Paris. Tinha me enviado apenas 2 mensagens curtas. Cheguei bem e Emma está se recuperando. Nada além disso. Perfeito. Quanto menos contato, melhor. Fui ao hospital naquela manhã. O ar cheirava a desinfetante e a mudança. No corredor, Sarah me alcançou com um sorriso curioso. Você está diferente, comentou. Como se algo dentro de você tivesse finalmente se ajeitado. Talvez, respondi, sorrindo de leve. Ou talvez eu só tenha parado de lutar contra o inevitável. Durante o turno, enquanto revisava um prontuário, meu celular vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Saldo da conta. Não finja que não sabe do que estou falando. Meu coração disparou. Aquilo não era apenas mais uma ameaça vazia. Alguém sabia da existência do meu fundo privado. Guardei o telefone e tentei me concentrar, mas minha mente se encheu de perguntas. Como descobriram? David, Emma, alguém do banco? Na saída, não aguentei mais. Fui até a cafeteria do hospital, abri o e-mail novamente e respondi diretamente a Emma. Não tenho nada seu e aconselho você a não se meter em assuntos que não entende. 5 minutos depois, veio a resposta. Eu entendo perfeitamente, Olivia. Não sou tão tola quanto pareço. E, se você continuar jogando, o David vai descobrir sobre você com o doutor. Fiquei encarando a tela, sem piscar. O doutor? Do que ela estava falando? Minha relação com o doutor. Torres sempre fora estritamente profissional. O único com quem eu havia compartilhado algo além do trabalho era o Dr. Ramírez e, mesmo assim, nunca passara de um café na sala de descanso. Naquela noite, já em casa, o silêncio pesava como nunca. As palavras de Emma ecoavam na minha mente. David vai descobrir sobre você com o doutor. Movida por um pressentimento, liguei o computador e comecei a vasculhar meus arquivos. E-mails médicos, documentos da fertilização, tudo parecia em ordem, até que algo me chamou a atenção. Um arquivo que eu não lembrava de ter criado, com data do dia anterior. O nome era simples, Faturas KPG. Abri o arquivo. Eram capturas dos meus comprovantes bancários, os mesmos que eu havia mostrado ao advogado. Mas havia algo errado. As imagens tinham sido manipuladas. Nomes e datas alterados. Parecia que eu havia transferido dinheiro para uma conta vinculada ao Dr. Ramírez. Fiquei imóvel. Aquela mulher estava armando uma cilada. Minutos depois, outra mensagem chegou, desta vez pelo WhatsApp. Emma, não me ignore. Já tenho as provas. Se você quer que isso fique entre nós, nos vemos sábado, às 11 horas, na cafeteria Moulinau. O sangue me ferveu. Aquela era a cafeteria onde eu costumava ir com David, antes de tudo desmoronar. Coincidência não era. Emma nunca fazia nada por acaso. Nos dias seguintes, fingi normalidade. Trabalhei, falei pouco, dormi menos. Na sexta-feira à noite, antes de deitar, encarei meu reflexo no espelho. Não vi mais a enfermeira cansada que chorara em silêncio por anos. Vi uma mulher diferente. Uma mulher que já não se deixava intimidar. No sábado, cheguei pontualmente à cafeteria. Emma já estava lá, de óculos escuros, blusa branca e aquele sorriso de quem acredita ter o controle da situação. Pontual como sempre comentou, erguendo a xícara. Não tenho tempo para joguinhos. O que você quer? Perguntei, sem rodeios.
Apenas o que Emma respondeu, colocando o celular sobre a mesa. E você sabe muito bem do que estou falando. Não, Emma. O que eu sei é que você roubou o dinheiro da minha fertilização, manipulou seu irmão e vive se alimentando do drama. O sorriso dela vacilou por um segundo, mas logo voltou. Que poética, disse. Em seguida, virou o celular em minha direção. Segundo isso, você me fez uma transferência há 6 meses. Mesmo valor, mesma data, mesma referência. Isso é falso. Prove, sussurrou, inclinando-se em minha direção. Ou eu mostro ao David. Eu a encarei fixamente. E, naquele instante, finalmente entendi o jogo que ela estava jogando. Ela queria que eu reagisse, que perdesse o controle. Mas eu não faria isso. Tomei um gole do café, respirei fundo e disse, com a voz serena, faça o que achar que deve fazer. Mas, antes disso, lembre-se de uma coisa. Eu tenho tudo guardado. Cada mensagem, cada transferência, cada ligação. E, se você abrir a boca, será você quem não conseguirá mais erguer a cabeça. Os lábios de Emma tremeram. Pela primeira vez, vi medo. Medo de verdade. Levantei-me, deixei o dinheiro sobre a mesa e fui embora. Ao sair, meu coração batia rápido não de medo, mas de algo diferente. Poder. Naquela mesma tarde, ao chegar ao hospital, o Dr. Ramírez me chamou de lado. Olivia, você tem um momento? Perguntou, com expressão séria. Claro, doutor. Aconteceu alguma coisa. Ele baixou a voz. Ligaram agora há pouco na recepção. Uma mulher perguntou por você. Disse ser sua cunhada. Fiquei gelada. O coração deu um salto. Minha cunhada, repeti, esforçando-me para manter a calma. Sim, confirmou ele, cruzando os braços. Apresentou-se como a irmã do seu marido. Queria saber seus horários, seus dias de folga. Disse que era algo familiar urgente. Engoli seco. Eu sabia que Emma não ficaria satisfeita depois da nossa conversa na cafeteria, mas não imaginava que chegaria a esse ponto. O senhor passou alguma informação? Perguntei, contendo tremor na voz. Claro que não respondeu prontamente. Não sou ingênuo, Olivia. Além disso, ela me pareceu estranha, nervosa, como se estivesse tentando provocá-la. Assenti, agradecida. Por dentro, porém, uma pontada de medo atravessou meu peito. Emma estava disposta a tudo. Naquela noite, ao chegar em casa, o silêncio do apartamento pareceu mais inquietante do que nunca. Acendi apenas uma luminária e conferi as fechaduras 2 vezes. Depois, abri o laptop e revisei meus e-mails. Havia uma nova mensagem, sem remetente visível. O texto era curto e direto. Pare de fingir que não tem nada a esconder. Desta vez, você passou dos limites. Senti um nó se formar na garganta. Respirei fundo. Eu sabia que não podia entrar no jogo dela, mas algo dentro de mim já não era apenas medo. Era raiva. Uma raiva antiga, contida por anos, que finalmente exigia espaço. Peguei o telefone e liguei para Sarah. Preciso falar com você, disse, sem rodeios. Mas não aqui. Nos encontramos em um pequeno restaurante perto do hospital. Sarah chegou com o cabelo preso e o olhar atento de quem sabe que algo sério está prestes a ser dito. O que aconteceu agora? Perguntou assim que me sentei. Emma está tentando me destruir, respondi. Falsificou documentos, anda perguntando por mim no hospital, e tenho certeza de que está planejando algo pior. Sarah franziu a testa. Essa mulher não está bem, Olivia. Por que você não fala com o David e conta tudo? Soltei uma risada curta, amarga. E esperar que ele acredite em mim antes de acreditar na irmã? Eu já sei exatamente como isso termina. Sarah suspirou, resignada. Então o que você pretende fazer? Esperar, respondi, tomando um gole de café. Pessoas como Emma, quando se desesperam, cometem erros. E eu estarei pronta quando isso acontecer. Na manhã seguinte, no hospital, tudo parecia normal. Ou pelo menos até eu sair da ala de pediatria e ver lá. Emma estava parada em frente à recepção, impecável como sempre, com aquele sorriso ensaiado que eu já conhecia bem. O que você está fazendo aqui? Perguntei, sentindo o pulso acelerar. Ela se virou devagar, como se estivesse apenas aguardando minha chegada. Vim te ver, disse, com uma doçura artificial. Não achei que fosse crime visitar a família. Algumas pessoas ao redor começaram a prestar atenção. Em um hospital, tudo se ouve, tudo se espalha. Não temos nada para conversar, falei entre dentes. Claro que temos, respondeu ela, dando um passo em minha direção. Podemos falar, por exemplo, de como você flerta com seu chefe, enquanto seu marido está do outro lado do mundo cuidando de mim. O tom era suave, quase carinhoso, mas cada palavra vinha carregada de veneno. Senti o calor subir pelo pescoço. Abaixa a voz, pedi. Por quê? Ela sorriu, satisfeita. Tem vergonha que saibam a verdade? Ou está preocupada que o doutor escute? Foi então que ouvi. O doutor Ramírez estava no final do corredor, observando a cena. Seu rosto refletia surpresa e confusão. Isto não é o que o senhor está pensando, comecei a dizer, tentando me aproximar. Não se incomode em explicar, Emma me interrompeu, levantando levemente a voz. Tenho certeza de que ele já sabe de tudo. Não é, doutor? Mulheres como ela sempre conseguem o que querem, mesmo que precisem usar o jaleco como disfarce. O tapa saiu antes que minha mente pudesse detê-lo. O som ecoou pelo corredor. Emma levou a mão ao rosto, exagerando o gesto, como se tivesse ensaiado aquele momento por toda a vida. O senhor viu isso? Gritou, olhando para o Dr. Ramírez. Ela me agrediu. O Dr. Ramírez se aproximou rapidamente, colocando-se entre nós. Basta, as duas. Ordenou, com a voz firme. Isto é um hospital, pelo amor de Deus. Eu respirava com dificuldade. Emma, por sua vez, já tinha assumido o papel que melhor dominava.
Levou a mão ao rosto e começou a soluçar, alto o suficiente para atrair a atenção de quem passava. Eu só vim falar com ela, disse, com a voz trêmula e ensaiada. E ela me bateu. Não sei o que está acontecendo, está completamente fora de controle. O doutor olhou de mim para ela, claramente dividido. Olivia disse por fim, será melhor que você vá para casa hoje. Mas, por favor, repetiu, agora sem espaço para discussão. Tirei o jaleco com as mãos trêmulas e caminhei até a saída sob olhares curiosos e cochichos contidos. Do lado de fora, o ar frio me atingiu como um balde de água. Peguei o celular quase por reflexo. Havia uma nova mensagem de David. Emma me ligou chorando. O que você fez? Como pode bater nela? Fiquei encarando a tela, sentindo algo se quebrar dentro de mim e, ao mesmo tempo, se endurecer. Ela tinha conseguido. Tinha me isolado, distorcido a narrativa e me colocado no papel de vilã. Naquela noite, não voltei para o meu apartamento. Fiquei na casa de Sarah. Ela me preparou um chá, falou pouco e me deixou seu quarto. Não se preocupe, disse antes de apagar a luz. Pessoas assim sempre acabam se desmascarando sozinhas. Repeti aquelas palavras em silêncio, tentando acreditar nelas. Pouco depois da meia-noite, a campainha tocou. Sarah foi atender. Um homem estava parado à porta, sério, segurando um envelope pardo. Olivia Rivas? Perguntou. Sou eu. Trago uma notificação judicial. Sarah e eu nos olhamos. O envelope tinha meu nome impresso e um selo vermelho que me fez gelar. Demanda por agressão física e difamação. Segurei o papel por alguns segundos sem abri-lo, como se atrasar o gesto pudesse mudar o que ele continha. Não pode ser. Sarah sussurrou. Ela está te processando? Está, respondi em voz baixa. E eu sei exatamente que a ajudou. Dentro do envelope, tudo estava ali. Emma Ramirez versus Olivia Rivas. A acusação era absurda, mas o selo do tribunal era real. Data, número do processo, assinatura digital. Sentei-me na cama sentindo a adrenalina se transformar em um peso frio no estômago. Ela planejou tudo, murmurei. Me provocou no hospital. Sabia que eu perderia o controle e usou isso contra mim. Sarah respirou fundo. Você precisa falar com o Javier. Agora. Na manhã seguinte, liguei para ele. Encontramo-nos em seu escritório no centro de Guadalajara, um prédio antigo, com cheiro de madeira encerada e papéis antigos. Javier me recebeu com sua calma habitual. Tranquila, Olivia. Vamos revisar tudo. Entreguei-lhe a notificação e os e-mails impressos de Emma. Ele leu em silêncio, sobrancelha arqueada. Isto não é uma demanda forte, disse por fim. É uma tentativa clara de intimidação. Mas precisamos responder oficialmente. Ignorar seria admitir culpa. E as câmeras? Perguntei. O hospital tem gravação. Se aparecer ela me provocando, podemos provar que não foi um ataque gratuito. Javier assentiu. Exato. Vamos solicitar as imagens. Embora acrescentou com cautela, Emma parece esperta. Se tiver contatos, pode tentar interferir antes que obtenhamos o material. Um arrepio percorreu minhas costas. Então precisamos agir rápido. Já estou cuidando disso, respondeu ele, fechando a pasta. E você, por favor, não fale com ela. Não responda mensagens. Às vezes, o silêncio é a defesa mais letal. Saí do escritório um pouco mais firme, mas com a certeza de que aquilo estava longe de terminar. Naquela tarde, voltei à clínica. O Dr. Ramirez evitou meu olhar por horas. O escândalo do corredor ainda pairava no ar. No fim do turno, ele me chamou ao consultório. Preciso saber a verdade, disse. Você realmente bateu nela? Sim, admiti, abaixando a cabeça. Mas foi uma reação. Ela me provocou, me insultou, mentiu na frente de todos. Eu perdi o controle. Ele suspirou. Não vou te julgar, mas a direção já está ciente. Se isso escalar, pode haver uma suspensão temporária. Eu entendo, respondi, com a garganta apertada. Não vou me esconder. Quando eu já estava saindo, ele me chamou de novo. Olivia disse, agora com um tom mais humano, às vezes é preciso deixar que as pessoas afundem sozinhas. Você não precisa afundar com elas. Levei essas palavras comigo até em casa. Preparei um jantar simples, mas não consegui comer. Justo quando eu ia me deitar, o celular vibrou. Era uma mensagem de David. Emma me contou tudo. Estou voltando para Guadalajara. Não posso acreditar no que você fez. Não respondi. Não porque me faltassem palavras, mas porque nada do que eu dissesse teria peso algum. A narrativa já estava escrita e não por mim. 2 dias depois, Javier me ligou logo cedo. Conseguimos as gravações do hospital, disse, mas há um problema. Qual? Faltam trechos. A câmera do corredor desligou exatamente quando a discussão começou. Fechei os olhos. Era óbvio demais para ser coincidência. E as câmeras do saguão? Perguntei. Essas funcionaram, respondeu ele, com cautela. Emma aparece entrando, falando com o recepcionista. E há mais uma coisa. Antes de ir até você, ela passou pela administração. Meu estômago se contraiu. O que ela fez lá? Pediu informações sobre seu contrato, seus horários e deixou um envelope. Um envelope, selado. O administrador não sabe o conteúdo, apenas que estava endereçado a você. Minha mente correu em todas as direções possíveis. Uma carta, documentos falsos, mais uma peça da armadilha. Olivia, continuou Javier. Preciso que você seja absolutamente honesta comigo. Existe algo mais que ela possa usar contra você? Nada, respondi, com firmeza. Mas se ela quer jogar sujo, vai se arrepender. Naquela noite, pouco antes das 11, ouvi passos no corredor do prédio. Levantei-me devagar e olhei pelo olho mágico. Não havia ninguém, mas algo tinha sido empurrado por baixo da porta. Um envelope branco. Peguei-o com as mãos trêmulas. Dentro, havia apenas uma fotografia. Emma e David abraçados no aeroporto. A data era daquele mesmo dia. No verso, escrito em tinta vermelha, uma única frase. Agora você entende quem sempre ganha. O coração martelava no peito.
Sentei-me no chão, segurando a foto, e compreendi que a linha entre o jogo emocional e a destruição total tinha sido cruzada. Minutos depois, o celular voltou a vibrar. Número desconhecido. Atendi. Olivia Rivas. Perguntou uma voz masculina. Aqui é o comandante Sourou, da polícia de Zapopan. Precisamos que a senhora compareça à delegacia. Seu nome consta em uma denúncia adicional apresentada esta noite. Senti o frio se espalhar pelo corpo. Do que se trata? Consegui perguntar. Suposto roubo de identidade e fraude bancária. As palavras ecoaram como um golpe seco. Roubo de identidade. Fraude bancária. Não eram apenas acusações, eram sentenças em potencial. Peguei minha bolsa, respirei fundo e segui para a delegacia. A cidade seguia viva. Carros, luzes, gente indo e vindo. Para mim, tudo parecia distante, abafado, como se eu caminhasse dentro de uma redoma. Na entrada, o policial pediu meus documentos. Aguarde um momento, senhorita Rivas. O comandante vai atender lá. Pouco depois, um homem alto e moreno me conduziu até um escritório pequeno. Sou o comandante Sourou, disse, sentando-se à minha frente. Agradeço por ter vindo tão rápido. Do que se trata exatamente? Perguntei, embora já soubesse. Ele abriu uma pasta e retirou alguns papéis. Foi apresentada uma denúncia anônima, afirmou, mas seu tom traiu, alegando que a senhora realizou transferências irregulares de uma conta conjunta para outra, em nome de um médico, um tal Ramírez. Senti o sangue desaparecer do rosto. Isso é mentira, respondi. Alguém está tentando me incriminar. Pode ser, disse ele, me observando com atenção, mas precisamos investigar. Temos registros bancários com seu nome e seu número de conta. Inclinei-me para frente, incrédula. E quem entregou esses registros? Uma mulher chamada Emma Ramírez. Disse ser sua cunhada. Ali estava. Tudo confirmado em uma única frase. Passei quase uma hora respondendo perguntas. Mantive a voz firme, reconstruí datas, valores, movimentos. Cada detalhe importava. Cada segundo contava. Por dentro, uma parte de mim gritava. Outra observava, calculava. Quando finalmente me deixaram sair, o comandante acrescentou, em um tom mais baixo. Senhora Rivas, minha esposa trabalha no hospital civil. Sei que a senhora é. Não acredito que tenha feito algo errado, mas preciso ser honesto. Tenha cuidado. Essa mulher não está bem. Agradeci e fui embora. Do lado de fora, a chuva caía fina e gelada, encharcando o asfalto. Caminhei sem guarda-chuva até a esquina, onde esperei um táxi. No reflexo da janela, vi uma mulher que quase não reconheci. Pálida, exausta, mas com os olhos acesos por algo novo. Ao chegar em casa, havia outra mensagem de David. Emma me contou sobre a fraude. Não posso acreditar que você tenha chegado tão baixo. Espero que você se entregue antes que isso piore. Soltei uma risada baixa, curta, que me assustou até a mim mesma. Entregar-me? Não, David. Desta vez, quem vai se entregar é você. Na manhã seguinte, fui direto ao escritório de Javier Ranuela. Contei tudo, do começo ao fim. Ele ouviu em silêncio, sem me interromper. Eu já imaginava que ela não pararia, disse, fechando os olhos por um instante. Vamos contra-atacar. Como? Perguntei. Provando. O que Emma não sabe é que tudo deixa rastros. Vou solicitar uma auditoria completa das transferências originais e uma perícia técnica dos documentos que ela apresentou. Se houve manipulação, nós vamos encontrar. Fiquei em silêncio por alguns segundos. E se ela tiver previsto isso também? Perguntei. E se tudo estiver perfeitamente calculado? Javier sorriu com a calma que sempre o caracterizava. Ninguém calcula perfeitamente quando está obcecado. Pessoas assim sempre cometem erros. O importante é que você não cometa nenhum agora. Saí do escritório com um alívio estranho. Às vezes, a promessa de justiça é o mais perto que se pode chegar da paz. Durante aquela semana, evitei redes sociais, evitei o hospital. Mas um dia, no mercado, ouvi duas enfermeiras conversando atrás de mim. Você soube da licenciada Rivas? Disse uma. Dizem que ela foi suspensa. E que o Dr. Ramírez também está envolvido. Que pena, parecia tão profissional. Virei-me, gelada, suspensa. Corri para casa e abri meu e-mail institucional. Lá estava a notificação oficial, suspensão temporária preventiva até o esclarecimento dos fatos. Fechei os olhos. Era o próximo movimento de Emma. Arrancar minha estabilidade, meu trabalho, minha identidade. Mas se ela acreditava que isso me quebraria, não me conhecia. Liguei para Sarah. Você pode vir? Pedi. Quando ela chegou, encontrou-me cercada de pastas, documentos, fotos e e-mails impressos. O que você está fazendo? Perguntou. O que Emma nunca esperou, respondi. Estou organizando tudo. Cada dado, cada prova. Não vou apenas me defender, Sarah. Vou mostrar quem ela é. Passamos horas revisando, classificando, cruzando informações. Em silêncio, Sarah me observava. Nunca te vi assim, disse por fim. Você está diferente. Já não sou a enfermeira que pedia permissão para sonhar, respondi, sem levantar os olhos. Sou a mulher a quem tiraram tudo e que, mesmo assim, continua de pé. Naquela noite, enquanto Sarah dormia no sofá, permaneci acordada diante do laptop. Um detalhe não saía da minha cabeça: as datas das transferências falsas. Todas coincidiam com os dias em que David viajara para ajudar a irmã. Abri novamente os registros bancários e então vi algo que me gelou o sangue. As transferências não tinham sido feitas do meu computador. O endereço IP estava registrado em nome de David Morales.
Ali estava a prova. Emma não tinha agido sozinha. Com as mãos trêmulas, imprimi tudo e guardei em uma pasta vermelha. Eu sabia que o golpe final estava próximo. Na manhã seguinte, Javier me ligou cedo. Olivia, preciso que venha imediatamente. O que aconteceu? A denúncia contra você foi retirada. Mas isso não é tudo. Emma Ramírez foi intimada por falsificação de documentos e obstrução de justiça. Fiquei em silêncio, sentindo o peso da notícia. Quem a denunciou? Perguntei. As provas das transferências manipuladas chegaram de uma conta anônima. Meu coração parou por um instante. Só uma pessoa tinha acesso àquelas provas antes de mim. David. A pergunta ficou suspensa no ar. Ele finalmente tinha visto a verdade. Ou apenas tentava salvar a si mesmo. O telefone vibrou outra vez. Uma nova mensagem, sem nome de remetente. Eu te disse que pessoas assim afundam sozinhas. Mas você ainda não sabe de tudo. Havia um arquivo anexado. Vídeo. MP4. Abri o arquivo e senti o sangue gelar. Na tela, David e Emma discutiam em um quarto de hotel, ambos alterados, gritando. De repente, David a empurrava contra a parede. O vídeo se cortava ali. Não consegui desviar o olhar. O vídeo se repetia automaticamente, e a cada vez que via David empurrá-la, sentia uma mistura doentia de surpresa, repulsa e uma pontada de medo. Não por Emma, mas pelo que aquilo significava. Fechei o laptop, respirei fundo e me apoiei na escrivaninha. As peças começavam a se mover todas ao mesmo tempo, como um quebra-cabeça que esperara demais para se revelar. Aquele vídeo não era casual. Alguém o tinha enviado por um motivo e esse motivo não era simples. Na manhã seguinte, fui ver Javier. Entrei em seu escritório sem avisar, ainda com o corpo tenso. Preciso que você veja isto, disse, entregando-lhe o pendrive. Ele assistiu ao vídeo em silêncio, sem desviar o olhar da tela. Quando terminou, recostou-se na cadeira. Você sabe quem te mandou isso? Não, só dizia, para que você veja quem mente de verdade. Javier esfregou o queixo. Isto muda tudo, Olivia. Se o vídeo for autêntico, mostra um conflito sério entre eles. Ela pode perder completamente a credibilidade diante do juiz. E ele, acrescentei, pode estar envolvido em algo muito maior do que eu imaginava. Ficamos em silêncio por alguns instantes. O que você pretende fazer? Perguntou ele. Esperar mais um pouco. Quero ver até onde eles estão dispostos a ir antes de dar o último golpe. Saí do escritório com a sensação de que o chão se movia sob meus pés. Já não era apenas uma guerra de palavras, processos ou e-mails falsos. Havia algo mais obscuro entre David e Emma, algo que vinha fermentando havia anos. Naquela tarde, David me ligou. Precisamos conversar, disse, sem rodeios. Sobre o quê? Sobre a Emma. O tom dele estava diferente. Não era arrogante nem condescendente, mas tenso. Tudo bem, respondi. Mas, se vier, venha sozinho. Nos encontramos em uma cafeteria perto do Parque Revolution. Quando ele chegou, percebi que tinha envelhecido 10 anos em 2 semanas. Olheiras profundas, barba por fazer, olhar vazio. Obrigado por vir, disse, sem me encarar. Não respondi. Eu sei o que você pensa, começou. Que sou um idiota, que fiz escolhas erradas. E você tem razão. Mas a Emma saiu do controle. Não sabia se ria ou se gritava. Só agora você percebe. Você não entende. Ela não só mentiu. Ela me chantageou. Ele se inclinou para a frente, baixando a voz. Ela me obrigou a assinar documentos, mover dinheiro, tudo para o nome dela. Disse que, se eu não fizesse, mostraria coisas que me destruiriam. Observei-o atentamente. Remorso ou medo? Que coisas, David? Fotos, conversas, coisas pessoais. E não só minhas. Suas também. Senti o frio percorrer meu corpo. Minhas. Sim. Ela copiou seus arquivos do laptop quando eu estava em Paris. Teve acesso a tudo. Por um instante, o barulho da cafeteria desapareceu. Restava apenas a confissão que eu jamais pensei ouvir. E agora, o que você quer? Perguntei. Agora eu não sei. Ela me escreveu ontem à noite. Disse que, se eu não a ajudar, vai nos destruir a ambos. Ela não pode destruir alguém que já não tem medo, respondi, sem desviar o olhar. Mas pode afundar sozinha. E você está prestes a ir junto. David passou as mãos pelo rosto, desesperado. Não quero perder tudo. Você já perdeu, respondi friamente. Só falta aceitar. Ficamos em silêncio. E naquele silêncio, soube que algo nele tinha mudado. Talvez não por amor nem por culpa, mas por pura sobrevivência. Naquela noite, ao voltar para meu apartamento, encontrei a porta entreaberta. Entrei com cautela, o coração acelerado. Tudo parecia em ordem exceto uma coisa. Sobre a mesa, havia uma pasta. Dentro, várias fotografias impressas. Eu no hospital, em casa, na cafeteria onde estivera com David naquela mesma tarde. E junto às fotos, uma nota escrita à mão. Pare de jogar ou todos saberão quem você realmente é. Encostei-me na parede, respirando rápido. As fotos cheiravam a tinta fresca. Isso significava que tinham sido tiradas há muito pouco tempo. Peguei o telefone e liguei para Javier, mas ele não atendeu. Deixei uma mensagem urgente. Em seguida, disquei o número de Sarah. Não aguento mais, disse assim que ela reconheceu minha voz. O que aconteceu agora? Alguém esteve na minha casa. Deixaram fotos. E uma ameaça. Sarah chegou em 20 minutos. Revisamos tudo juntas, quarto por quarto. Isso é assédio, Olivia, disse ela, com os olhos cheios de raiva. Você não pode ficar aqui sozinha. Venha comigo, pelo menos por alguns dias. Assenti. Fiz as malas rapidamente, levando apenas o essencial: roupas, documentos, a pasta com as provas.
Enquanto fechava a mala, notei que, debaixo de uma das fotos, havia outra folha dobrada. Era uma impressão do vídeo, uma captura exata do momento em que David empurrava Emma contra a parede. No verso, escrita com a mesma letra, havia uma nova frase. O que aconteceu naquela noite foi só o começo. Fiquei imóvel, o papel tremendo entre meus dedos. Lá fora, um carro passou devagar em frente ao prédio, com as luzes apagadas. Sarah se aproximou da janela. Não tem ninguém, disse, embora sua voz não soasse totalmente convencida. Guardei a folha e fechei a mala. Vamos, falei. Enquanto o táxi nos levava até a casa dela, minha mente repetia a frase como um eco obsessivo. O que aconteceu naquela noite foi só o começo. Naquela noite, não dormi. Ao amanhecer, o celular vibrou outra vez. Era uma mensagem de um número desconhecido. Seu advogado sabe mais do que te diz. Pergunte a ele sobre a ligação de quinta-feira. Li a mensagem 3 vezes, sem compreender de imediato. Na quinta-feira, Javier havia mencionado uma comunicação confidencial do tribunal. E então entendi. O vídeo, as provas, a retirada repentina da denúncia. Javier sabia algo grande. A luz da manhã entrava pela janela quando peguei minha bolsa e as chaves. Aonde você vai? Perguntou Sarah, ainda sonolenta. Buscar respostas, respondi, fechando a porta. Eu sabia que, da próxima vez que alguém mentisse, eu não me limitaria a escutar. Desta vez, eles iriam confessar. O sol já se erguia sobre Guadalajara quando cheguei ao escritório de Javier. Àquela hora, os prédios ainda estavam fechados, mas o carro dele, um sedã cinza que eu conhecia bem, estava estacionado bem em frente à porta. Esperei alguns minutos, observando o calor do amanhecer embaçar os vidros. Ele não demorou a aparecer. Camisa amarrotada, gravata torta, rosto de quem não havia dormido. Olivia, o que você está fazendo aqui tão cedo? Perguntou, surpreso. Você me diga, respondi, cruzando os braços. O que está acontecendo com a ligação de quinta-feira? Por um segundo, sua expressão mudou. Foi quase imperceptível, mas suficiente. Kit disse isso? Perguntou, fingindo calma. Não importa, me responda. Ele tirou os óculos e os limpou devagar. Recebi uma ligação do tribunal, sim, mas não podia te contar antes de confirmar que era verdade. Confirmar o quê? Ele me olhou com uma seriedade que me fez recuar meio passo. Que David apresentou uma declaração. Minha mente ficou em branco. Que tipo de declaração? Ele afirmou que Emma manipulou os registros bancários, falsificou sua assinatura. E que ele permitiu. Senti o frio percorrer meu corpo. Ele permitiu. Sim. Javier fez uma pausa, escolhendo as palavras. Segundo ele, Emma o ameaçou com revelar algo do passado dele. Algo que poderia destruí-lo. Um zumbido tomou meus ouvidos. Não quis saber o que era esse algo. Javier continuou. O tribunal já tem cópia da declaração. Por isso retiraram a denúncia contra você. Emma ainda não sabe. E o vídeo? Perguntei, apertando os punhos. Foi David quem o enviou. Mandou diretamente para mim. Disse que precisava que você soubesse com quem realmente foi casada. Apoiei-me na parede, tentando organizar os pensamentos. David não era inocente, mas tinha falado. Não sabia se por remorso ou por medo, mas tinha falado. E agora? Perguntei. Agora precisamos te proteger. Se Emma reagir e ela vai reagir, não será de forma racional. Ela não é alguém que aceite perder. Javier se levantou e me entregou uma pasta. Aqui está uma cópia da declaração. Leia com calma. Saí do escritório sem abrir lá. Caminhei até um banco em frente ao Parque Morelos e me sentei ali, com a pasta sobre as pernas. Pessoas passavam, crianças corriam, vendedores anunciavam seus produtos. A cidade seguia viva, indiferente. Tudo continuava como se o mundo não estivesse, lenta e inevitavelmente, desmoronando. Abri a pasta. Dentro, estava o testemunho de David. Reconheço que Emma falsificou documentos e me obrigou a participar de uma manobra financeira para transferir dinheiro da nossa conta conjunta. Agi sob pressão. Olivia não teve conhecimento dessas ações. Também admito ter presenciado episódios de instabilidade emocional por parte de minha irmã, que poderiam colocar terceiros em risco. Passei as folhas com as mãos trêmulas. No final, havia uma nota escrita à mão. Não quero que ela sofra mais. Faça o que tiver que fazer. Fechei a pasta. Não sabia se ria ou se chorava. Depois de anos de silêncio, David finalmente havia dito algo verdadeiro. Tarde sim, mas verdadeiro. Naquela mesma tarde, Javier me ligou novamente. O tribunal autorizou uma ordem de restrição contra Emma. Ela não pode se aproximar de você nem do hospital. A polícia está procurando por ela, mas não a encontrou. O ar pareceu ficar mais pesado. Emma havia desaparecido. Os dias seguintes passaram como um limbo estranho. Eu dormia pouco, comia menos. Cada ruído no corredor me fazia sobressaltar. Mas o mais desconcertante era o silêncio de David. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Nada. Até que, numa noite, às 2 da madrugada, a campainha tocou. Levantei-me devagar, o coração disparado. Olhei pelo olho mágico. Era ele. O que você está fazendo aqui? Perguntei ao abrir a porta, ainda de Rob. Eu precisava te ver, disse, com a voz quebrada. Não posso continuar assim. O rosto dele estava abatido, os olhos fundos. Parecia um homem à beira do colapso. Onde está Emma? Perguntei. Eu não sei. Há 3 dias que ela não atende. Ele entrou sem ser convidado, caminhando pela sala de um lado para o outro. Eu percebi uma coisa, disse. Por fim, ela não só me manipulou. Manipulou nós dois.
E agora o que você quer, David? Perdão? Perguntei, sem esconder a amargura. Não. Ele balançou a cabeça. Só quero te ajudar a acabar com isso. Olhei para ele, incrédula. Por que agora? Porque ontem à noite alguém deixou isto no meu apartamento. Ele tirou um envelope do paletó e o colocou sobre a mesa. Dentro havia uma fotografia. Era a mesma sala do vídeo, mas de outro ângulo. Emma estava parada em frente à câmera, sorrindo. No espelho atrás dela, via-se David com o celular na mão, gravando. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Você gravou aquele vídeo? Perguntei. Sim, ele admitiu. Eu precisava de provas de como ela me chantageava. Mas ela descobriu. Me atacou. Depois, tudo saiu do controle. Dei um passo para trás. Então você a empurrou? Sim, mas não a machuquei. Eu só queria que ela me deixasse em paz. Fechei os olhos por um instante. Tudo começava a se encaixar. O desaparecimento, a nota, o silêncio. David sussurrei. E se não foi ela quem desapareceu? E se alguém a estiver procurando por outro motivo? Ele ficou em silêncio, o olhar perdido. Eu não sei. Mas ontem à noite alguém entrou no meu apartamento. Não levaram nada. Só deixaram uma palavra escrita no espelho do banheiro. Justiça. O silêncio tornou-se sufocante. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, o celular de David vibrou. Ele o tirou do bolso, leu a mensagem e seu rosto se desfez. O que está acontecendo? Perguntei. Ele me mostrou a tela. Um número desconhecido. Apenas 2 palavras. Já a encontraram. O telefone escorregou da mão dele. O quê? O que isso significa? Perguntei, a voz trêmula. Significa, disse ele, quase num sussurro, que isso ainda não acabou. A mensagem continuava piscando na tela, como uma sentença inevitável. A sala ficou muda. Nenhum de nós ousava falar, como se dar forma às palavras tornasse tudo irreversível. Onde? Perguntei finalmente. David demorou a responder. Vestiu o casaco com as mãos trêmulas. A polícia ligou. Disseram que temos que ir. O trajeto até a delegacia foi preenchido por um silêncio denso, cortado apenas por respirações curtas. A cidade estava envolta em neblina, e as luzes dos postes pareciam espectros observando nossa passagem. Ao chegarmos, o comandante Sauron nos recebeu com expressão grave. Obrigado por terem vindo, disse, sem rodeios. Há algo que precisam ver. Ele nos conduziu até o escritório. Sobre a mesa, havia uma pasta aberta e um monitor ligado. Esta manhã, encontraram um corpo em um terreno baldio próximo a Tlajomulco, explicou. Ainda não há confirmação oficial, mas os documentos e pertences coincidem com os de uma mulher chamada Emma Ramírez. David desabou na cadeira. Fiquei de pé, sentindo como se o chão estivesse cedendo sob meus pés. Ela está. Comecei, mas a frase morreu antes de ganhar forma. Sim, respondeu Sauron com cautela. Já notificamos o tribunal. E, senhora Weavers, ele me olhou fixamente, seu nome voltou a aparecer. O quê? Perguntei, confusa. Encontramos seu cartão do hospital na bolsa da vítima. Também havia um envelope com vários documentos, todos com sua assinatura. Minha mente ficou em branco. Isso é impossível, consegui dizer. Eu não a vi desde aquela discussão no hospital. David levantou a cabeça. O rosto dele estava completamente desfigurado. Comandante, escute, disse ele, com urgência. Ela não teve nada a ver com isso. Sauron o observou por alguns segundos antes de responder. Não estou acusando ninguém neste momento, mas, considerando o histórico de ameaças e conflitos entre vocês 3, haverá uma investigação formal. Assenti sem conseguir falar. Quando saímos da delegacia, o ar parecia mais frio, mais pesado. David caminhava ao meu lado em silêncio. Você acha que alguém? Comecei. Eu não sei, ele me interrompeu. Mas eu não fui, Olivia. Eu juro. Olhei nos olhos dele. Pela primeira vez em anos, vi medo genuíno ali. Eu não confio totalmente em você, respondi com calma. Mas também não vou te acusar. Ainda. Naquela noite, de volta à casa de Sarah, contei tudo. Ela ouviu sem me interromper, sentada à minha frente, os braços cruzados. Isso ficou sombrio demais, disse por fim. Olivia, você precisa se cuidar. Eu não posso me esconder, respondi. Preciso saber a verdade. Nos dias seguintes, as notícias começaram a se espalhar pelas redes e pelos jornais. Mulher envolvida em fraude conjugal é encontrada morta em Guadalajara. As manchetes falavam em mistério, traição, vingança. Ninguém sabia exatamente o que havia acontecido. Mas eu sabia de uma coisa. Emma não tinha ido embora sem deixar algo para trás. Na quinta-feira, Javier me ligou. Recebi uma notificação da promotoria. Vão te intimar para depor novamente. Eu esperava por isso, respondi. Mas há mais. O laboratório forense encontrou algo nos pertences de Emma. Um pendrive. Meu coração acelerou. O que havia nele? Ainda não sabemos. Os arquivos estão criptografados. Mas havia uma etiqueta com um nome. Qual? O seu. O silêncio que se seguiu pareceu interminável. Vão tentar decifrá-lo esta semana, continuou Javier. Olivia, você precisa se preparar. Se esse dispositivo contiver algo comprometedor, pode mudar todo o caso. Desliguei sem dizer nada. Passei o resto do dia no hospital, mas mal conseguia me concentrar. Cada ruído no corredor me fazia virar a cabeça. Cada sombra parecia uma ameaça. Ao sair, abri a porta do meu carro e encontrei um papel dobrado sobre o banco. Não havia ninguém por perto. Abri-o com cuidado. Não acredite em tudo o que te mostrarem. A verdade não estava em Emma, mas em quem a ajudou. Não havia a assinatura, mas a letra. A letra era de David. Liguei para ele imediatamente. O número estava fora de serviço. Naquela noite, choveu com fúria. Os trovões pareciam rasgar o céu. Fiquei sentada à mesa, olhando para a pasta com as provas, documentos, fotografias, o vídeo, tudo empilhado como se uma vida inteira tivesse sido comprimida em papel.
Depois das 10, recebi uma ligação do comandante Sourel. Senhora Weavoz, preciso que venha ao laboratório forense amanhã cedo. É importante. Encontraram algo na memória. Sim, e não vai ser fácil escutar. Ele desligou antes que eu pudesse perguntar mais. Dormi mal, entre sonhos interrompidos nos quais Emma aparecia sorrindo, mas sem rosto. Às 7 da manhã, eu já estava no laboratório. Javier me esperava. Sua expressão era grave. O conteúdo da memória, disse ele em voz baixa, eram gravações de áudio. O técnico nos conduziu até uma pequena sala. Na tela do computador, aparecia o nome do arquivo. Para quando tudo acabar. O técnico deu play. A voz de Emma encheu a sala. Se você está ouvindo isso, significa que eu já não estou viva. E provavelmente você pensa que fui eu, mas não foi assim. Nada foi como parecia. David me usou, assim como usou você, Olivia. Senti um arrepio me percorrer. A voz continuou, entrecortada. Eu guardei tudo o que ele me pediu. As transferências, os documentos falsos. Achei que era por amor, mas ele só queria se proteger. Se algo me acontecer, procurem na conta IM Projects. Ele sabe do que estou falando. O arquivo se cortou abruptamente. Fiquei sem palavras. Javier me olhou, pálido. Você viu? Disse. A história não era entre você e Emma, era entre ela e David. Saí do laboratório tremendo. Lá fora, o sol brilhava com uma clareza quase cruel. Respirei fundo e disquei um número que não usava havia meses, o do comandante Sourel. Comandante, eu sei onde o senhor deve procurar. Naquela tarde, a polícia entrou em um escritório privado em Zapopan, propriedade de uma empresa fantasma chamada IM Projects. Dentro, encontraram documentos, registros e dezenas de transferências internacionais. E uma foto, David e Emma sorrindo em frente a um computador. Atrás deles, um envelope aberto com meu nome escrito à mão. Enquanto o comandante me mostrava a imagem, senti que algo dentro de mim finalmente se encaixava. David não só tinha participado, ele tinha planejado tudo desde o princípio. Mas antes que eu pudesse assimilar, o comandante recebeu uma ligação. Seu rosto mudou. Ele desligou devagar e me olhou. Olivia disse em voz baixa, David Morales não está em Guadalajara. O carro dele foi encontrado esta manhã, vazio, à beira da estrada de Tepatitlán. Fiquei gelada. O passado tinha terminado de explodir, e agora o único que permanecia vivo era o homem que tinha aprendido a desaparecer. Quando ouvi as palavras do comandante, senti que todo o ar me escapava de repente. David Morales não está em Guadalajara. Não era apenas uma frase, era a confirmação de que a história ainda não tinha terminado. O comandante Sourel me observava com cautela, como se temesse que eu desmoronasse ali mesmo. O carro foi encontrado esta manhã na estrada para Tepatitlán. As portas estavam abertas, a chave na ignição. Não havia sinais de violência, mas dentro encontramos um caderno, a carteira dele e um envelope com o nome dele e o seu. Meu nome? Perguntei, incrédula. Sim, estava escrito à mão, para Olivia, quando não houver mais mentiras. Minha garganta secou. Posso ver? Sourel assentiu e me entregou o envelope. Eu o abri devagar, com as mãos tremendo. Dentro havia 3 folhas. A letra era de David, sem dúvida. Olivia, não há jeito fácil de dizer isto. Tudo o que você acreditou era certo e falso ao mesmo tempo. Emma e eu criamos a empresa IM Projects há 3 anos, muito antes dos seus tratamentos. No princípio era apenas um projeto pequeno, um fundo de investimento familiar. Mas quando as coisas se complicaram, Emma começou a usá-lo para mover dinheiro sem declarar. Eu permiti. Não o fiz por ganância, mas porque ela me tinha encurralado. O que Emma tinha contra mim eram provas de um erro que cometi no meu trabalho, um desfalque menor, um empréstimo mal feito. Ela descobriu e usou isso para me controlar. Eu te juro que nunca quis que você ficasse no meio, mas quando vi que tudo desmoronava, decidi deixar que me culpassem. Pensei que era o que eu merecia. Eu não sabia que ela iria tão longe. Quando gravei o vídeo, não foi por ódio, foi por medo. Medo do que ela podia fazer. Se você está lendo isto, já saberá que ela guardou algo mais. Não busque vingança, Olivia, você não precisa. Tudo o que eu quis alguma vez foi ter a coragem que você teve desde o princípio. Fiquei olhando para as folhas, incapaz de chorar. Era uma confissão, sim, mas também um epitáfio. E agora, o que acontecerá com ele? Perguntei ao comandante. Estamos à procura dele. Por enquanto, é uma pessoa desaparecida, não um fugitivo. Mas se ele estava implicado na fraude, saberemos em breve. Assenti, embora por dentro sentisse um vazio estranho. Não era alívio nem tristeza. Era uma mistura amarga de fim e começo. Semanas se passaram. A investigação se tornou um labirinto. Os meios de comunicação se cansaram do caso. Os títulos mudaram, as versões se confundiram. Emma, a vilã. David, o cúmplice. Eu, a enfermeira traída que se tornou o rosto da dignidade silenciosa. Mas a verdade nunca foi tão simples. 3 meses depois, minha vida se parecia pouco com a de antes. Deixei o hospital e aceitei o posto na clínica privada de Zapopan. Não era o mesmo lugar onde começou minha história, mas sim o que me permitiu começar outra. Sarah continuava sendo minha amiga, e Javier tinha se tornado mais do que meu advogado. Era uma espécie de irmão mais velho, alguém que me lembrava que a justiça, embora demore, chega. Uma tarde, ao sair da clínica, encontrei uma carta no meu armário. Sem remetente, sem selo. Só dizia, obrigada por não desistir. Dentro, uma fotografia, eu sorrindo com um grupo de crianças do hospital, uma imagem que eu não me lembrava de ter visto. Atrás, uma assinatura apenas visível, Diabete Melitus. Eu não soube se era real ou um ato de despedida simbólica, mas, pela primeira vez em muito tempo, não precisei de uma explicação. Saí para a rua. Guadalajara brilhava sob a luz do entardecer, e o ar cheirava a terra molhada. Respirei fundo. Eu tinha aprendido que a justiça nem sempre chega nos tribunais.
Às vezes, chega quando você decide não viver mais na dor dos outros. Naquela mesma noite, acendi uma vela e abri meu diário. Escrevi uma única frase: nem sempre se ganha destruindo. Às vezes, o poder está em se reconstruir. Fechei o caderno e olhei ao redor. O apartamento era pequeno, mas era meu. O silêncio já não pesava. Ele acompanhava. Emma Ramírez foi enterrada discretamente. A polícia nunca determinou se sua morte foi um acidente ou um crime. As gravações que ela deixou desapareceram misteriosamente do arquivo forense. Alguns dizem que foram roubadas, outros que alguém pagou para apagá-las. David Morales nunca foi encontrado. Um pescador garantiu ter visto um carro afundar no rio Mama, mas as autoridades não encontraram vestígios. O caso foi arquivado como desaparecimento voluntário. Há quem acredite que ele fugiu. Eu prefiro pensar que escolheu desaparecer antes de continuar mentindo. Javier Ruela continuou trabalhando em casos de abuso financeiro e fraude familiar. Cada vez que eu o visitava, ele brincava. Sua história me deixou famoso, Olivia. Agora todos querem uma enfermeira que salve a reputação. Sarah se casou com um médico do hospital. Às vezes, me liga para me lembrar que a vida também pode ser boa, mesmo depois do caos. E eu, Olivia Rivas, continuo aqui. Trabalho com crianças, ajudo mulheres que passaram por situações de abuso psicológico. Já não busco justiça, busco paz. Cada vez que uma paciente me diz que sente que não tem saída, eu respondo o mesmo: sempre a saída. Às vezes, só é preciso fechar a porta certa. Uma manhã, enquanto preparava café, liguei o rádio sem pensar. O locutor dizia: aparece em um povoado de Nayarit um homem sem documentos nem memória. Responde ao nome de David. Minha mão tremeu por um segundo, mas eu não desliguei o rádio.